Muitos títulos icônicos foram surgindo na tela do cinema com o passar dos anos. Você muito provavelmente conhece essa máscara. E se eu te descrever um cara de suéter listrado, chapéu e garras que invade os seus sonhos, você com certeza vai se lembrar de alguém. O primeiro contato das pessoas com obras de horror tende a ser marcante, ainda mais se isso ocorrer enquanto você ainda é uma criança. É comum que, em algum momento da sua vida, você tenha visto alguma cena perturbadora e tenha passado a temer aquele filme por anos. Até que um dia você toma coragem para assistir e vê que o filme nem era isso tudo que você lembrava. Isso acontece porque, muitas vezes, a nossa nostalgia nos engana. Ela relembra de todo aquele medo e impacto que a gente teve, elevando sua expectativa para determinada lembrança. Daí, quando você revisita essa recordação, já não serve mais para você. Mas não se deixe enganar. Existem obras do horror clássico que são consideradas atemporais. Isso porque, mesmo 52 anos após o lançamento, o filme continua no mesmo nível de qualidade que você se lembra. E talvez até melhor, com detalhes que você não percebeu antes. Agora, imagine um filme que tenha sido tão marcante que o mero uso de sua trilha sonora seja o suficiente para te causar medo. Esse é o caso de O Exorcista, de 1973. Dirigido por William Friedkin, O Exorcista adaptou para a tela dos cinemas um romance literário de mesmo nome, escrito por William Peter Blatty, que também estaria presente no roteiro do filme. O filme acompanha a história de uma atriz que vê a sua filha lentamente ser consumida por um espírito obsessor. E essa garotinha desse filme tomou uma proporção muito maior do que deveria. Meio que teve uma era inteira de vídeos de susto só com a foto da Regan possuída. O labirinto do exorcista, o vídeo da cadeira, mas isso pode ficar para outro vídeo. Contando com 2 horas e 2 minutos de duração, O Exorcista foi responsável por traumatizar uma geração inteira e é considerado até hoje como um dos maiores, se não o maior, filme de terror da história. Alô, pessoas que assistem. Eu sou o Holly e quero lhes contar uma história. Esse vídeo é meio que uma sugestão, então se você quiser que eu aborde um tema em específico, deixa aí nos comentários. Bom, o vídeo de hoje vai ser interessante, então pega alguma coisa para comer, prepara o crucifixo, dá aquela olhadinha no canto da parede só para ter certeza e bora! O filme começa nos mostrando uma expedição no Iraque, onde os arqueólogos locais encontram um artefato, similar a uma estatueta. Após encontrar esse artefato, eles avisam ao padre Lancaster Merrin. Quando esse padre vê a estatueta, a gente nota algo interessante. A expressão dele muda. Ele parece estar preocupado com alguma coisa, e isso com total razão. Essa cena é como um presságio, um aviso que essa entidade paira por nós. Nós somos apresentados agora a 2 novos personagens. Esses são Chris MacNeil e o padre Damien Carras. Chris é uma atriz. Ela mora com a sua filha, Regan MacNeil. Fora isso, tem mais alguns empregados domésticos também. Apesar do trabalho frenético, Chris é uma mãe dedicada e faz o possível para estar ao lado de Regan. A menina também parece ser comportada, bem esperta e saudável. Ela tem tentado se ocupar com alguma coisa enquanto a sua mãe está fora. Ultimamente, andou brincando com um tal de tabuleiro Ouija. E sim, mais uma vez temos o implacável xadrez do capeta aparecendo em filme de terror. Tem noção de quanto as vendas desse tabuleiro aumentaram depois desse filme? Pois é. A Regan diz que anda conversando com um tal de Capitão Howdy, que até mexe no tabuleiro na frente da Chris, mas a gente sabe que é só uma conta fake do Pazuzu. Após isso, Regan começa a passar por algumas mudanças comportamentais, ficando hiperativa e agressiva. Nós vamos agora até o outro núcleo da história, acompanhando Damien Carras. Carras é um padre e psiquiatra. Ele vive no alojamento de uma universidade. Ele frequentemente visita a sua mãe, que já está bem velha e com a saúde frágil. Tem sido uma preocupação para o Mano Padre porque a sua mãe tem piorado cada vez mais.
Por isso ele vive frustrado por não conseguir cuidar dela como deveria. Ele é o típico CLT facu escala 7x0. No outro lado, Chris está dando uma festa em casa com seus amigos e parceiros de trabalho. É quando Reagan vai até os convidados e fala algo no mínimo estranho. You're gonna die up there. Agora deu cara aí. Chris tem buscado incansavelmente por médicos e psiquiatras para ajudar a sua filha, mas até agora não teve sucesso. Reagan parece ter assumido uma personalidade diferente agora. Ela começou a ficar paranoica, agressiva e tem sido vítima de eventos no mínimo estranhos para uma garota dessa idade. Ou eu devo dizer, para qualquer pessoa. E daqui pra frente só tem a piorar. Vai ter cama sacudindo, atriz quebrando a coluna de verdade e a Reagan falando muita, mas muita coisa errada. Na internet, vídeos do Carisma mandando de vários homens engolindo bastante esperma. O que esse filme tem de profano é indescritível. Tem umas cenas da Reagan falando umas coisas que você olha assim e pensa... Talvez seja porque o filme é meio antigo, mas ele trabalha os personagens com bastante calma. Essas mudanças na Reagan vão acontecendo aos pouquinhos. Fica bem fácil se identificar com os personagens. Há quem diga que o ritmo é meio lento, mas eu particularmente gostei do ritmo. Pois bem, piorando ainda mais a situação, o diretor Burke, um amigo da Chris, é encontrado sem vida em uma escadaria próxima da casa dela. O que acontece é que esse diretor teria ficado cuidando de Reagan enquanto Chris estava fora, tendo ficado sozinho com a garota. Investigações sugerem que Burke não morreu na queda, pois o seu pescoço estava completamente retorcido. As investigações deduzem que ele teria morrido antes mesmo de ser atirado da janela do quarto em que Reagan estava. Por causa desse ocorrido, o detetive Kinderman cola na família, buscando descobrir o que especificamente teria causado a morte de Burke. Enquanto isso, o padre Carras enfrenta uma situação delicada. Sem ter dinheiro para um tratamento adequado para sua mãe, Carras não vê opção senão colocar ela em um asilo, e ainda contra sua vontade. Essa decisão tem atormentado Carras. Ele passaria a se sentir mais culpado ainda, pois algum tempo depois, a sua mãe vem a falecer, abalando mais ainda a pouca fé que lhe restava. As rotas de Carras e Chris se cruzam no momento em que Chris decidiu pedir ajuda ao padre. Afinal, ela tinha tentado de tudo, médicos, psiquiatras, até o Pyong Lee, mas nada funcionava. Reagan parecia cada vez mais distante. Além do mais, uma mera doença não seria capaz de fazer tudo o que Chris presenciou nos últimos dias. Sacudir a cama, fechar a porta, girar o pescoço, além da força sobre-humana de uma menina de 12 anos. Isso não é bem o que eu chamo de hiperatividade. Bom, o Carras explica que não seria tão fácil realizar um exorcismo, já que a prática teria sido abolida há muito tempo. Além disso, seria necessária uma investigação com uma série de provas para garantir que seria mesmo um caso verídico de possessão demoníaca. Como falar algum idioma que a pessoa não sabe, por exemplo. No caso de Carras, após estudar tanto a psiquiatria, ele teria se tornado bem cético em relação a tudo isso. Porém, Chris implora, contando que já não aguenta mais ver a sua filha nesse estado. Nessa cena, ela até tá machucada no rosto, resultado da última interação com ela. Vendo isso, Carras acaba cedendo e aceita visitar a menina. O detetive Kinderman volta ao lugar do incidente para investigar. O que chama atenção é que ele encontra uma estatueta bem similar àquela encontrada no Iraque. Eu dei uma pesquisada para saber como é essa cena no livro, mas nele essa cena não existe. Seria uma decisão tomada no filme, para deixar implícito que a influência dessa entidade teria chegado até Reagan. Afinal, nós sabemos que ela está possuída por um demônio, mas qual demônio? No início do filme, vemos essa estatueta, que remete a Pazuzu, um demônio mesopotâmico antigo, descrito como o Senhor dos Ventos e das Moscas. O filme opta por não citar esse nome, mas ele deixa evidências visuais ao longo da história.
reforçando que existe sim uma ligação entre a expedição no Iraque e a possessão de Regan MacNeil. Carras finalmente fica frente a frente com Regan, e o que ele vê dessa vez é uma menina completamente diferente. O que essa garota muda durante esse filme não é brincadeira. Aquela Regan adorável do início agora parece estar se deteriorando. Ela agora está pálida e magra, com cortes no rosto, lábios extremamente ressecados, até mesmo os olhos dela parecem ter uma cor diferente, uma cor meio amarelada. É até engraçado ver o Carras testando a menina apesar disso tudo. Quer dizer, mudou até a cor do olho. Assim que Carras entra no quarto, eles começam a bater um papo bem extenso. Your mother's in here with us, Karis. Would you like to leave a message? I see that she gets it. Isso faz o padre estranhar, já que nem Chris e nem a sua filha sabiam do falecimento da mãe dele. Continuando o bate-papo, para descrença de Carras, Regan não só fala latim, como também o francês, alemão, e não satisfeita, ela decide mandar um reverse. Depois de analisar a gravação, o padre descobre que ela estava falando a seguinte frase. E caso você não esteja lembrado, Mary é o nome daquele mano que a gente viu no início do filme, no sítio arqueológico. Pois é, meus amigos, aquele é o bom. Acontece que o padre Merrin já teria performado um exorcismo antes na África, e tudo indica que foi contra o mesmo demônio, e é exatamente ele que a igreja decide chamar para comandar o ritual. Para um filme que se constrói pacientemente, ele vai ficando bem frenético aqui pro final. O clima fica bem tenso, porque você já teve mais de 1h30 para se apegar aos personagens. E esse não é o tipo de coisa que você costuma ver em filmes rushados. Se não tivesse toda essa construção paciente, o ato final não seria tão interessante. O padre Merrin chega na casa, gerando aquela imagem icônica do filme. Daí, ele olha para o Pazuzu e diz: "Eu sou o exorcista." Algo interessante é que o demônio reage à presença de Merrin, soltando um grito horrendo. Nesse momento, o padre Merrin, juntamente do padre Carras, começa a se preparar para o exorcismo. Merrin ressalta alguns pontos cruciais antes de dar início ao conflito. Primeiro, é importante evitar conversas com o demônio. O exorcismo é uma batalha espiritual. Os danos não são inteiramente físicos. A entidade vai tentar abalar a sua fé, e ela tem tudo o que precisa para fazer isso, pois ela conhece seus pontos fracos melhor do que você mesmo. Você até pode fazer perguntas. Entretanto, é bom perguntar apenas o necessário. Afinal, o demônio mente, mas também fala a verdade, e ele faz isso para te confundir. Resumidamente, nada de entrevistar o demônio em rede nacional. O exorcismo começa e tem muita coisa acontecendo aqui. A cama treme, o demônio xinga, cospe na cara do padre e perto do fim, a Regan começa a flutuar. Nesse ponto é bem desconfortável de assistir, afinal, o clima construído em cima do filme, com essa sonorização tenebrosa, é absurdo. Durante uma pausa no ritual, o padre Carras é pego numa visão. Ele vê a sua mãe perguntando o porquê que ele a abandonou. Isso abalou tanto o padre Carras que ele teve que se retirar, deixando o exorcismo com Merrin. Passando algum tempo, Carras percebe que tem algo de errado naquele quarto. Afinal, um estranho silêncio tinha se instalado no lugar. Ao entrar no quarto, Carras tem a visão do inacreditável. O padre Merrin está morto no chão, completamente pálido e gelado. Por diversas vezes, o filme mostra o estado de Merrin, como ele ficou frágil após o primeiro exorcismo, e infelizmente, ele não suportou o segundo. Nesse momento, em um ato de fúria, Carras parte para cima de Regan. Ele grita para o demônio deixar a menina em paz e possuí-lo. Como o exorcismo havia fragilizado a união do demônio com Regan, ele aceita a oferta, passando para o corpo de Carras. Nos seus últimos segundos de consciência, em um ato heróico, Carras salta pela janela do quarto de Regan, caindo e rolando pela mesma escada, sacrificando sua vida pela vida da menina. Agora, o demônio não tem mais um hospedeiro vivo, voltando para o lugar de onde veio. Ou ao menos é isso que dá a entender. Por fim, Regan e Chris MacNeil ficam livres do Pazuzu. Elas decidem se mudar do lugar para abandonar os traumas daquele ambiente.
E assim, termina o aclamado O Exorcista de 1973. A produção desse filme oculta uma série de acontecimentos bem curiosos. Por exemplo, o set de filmagem acabou sofrendo um incêndio. Incêndio esse que danificou todos os cenários da casa, exceto um lugar. Adivinha qual? Pois é, todos os cômodos exceto o quarto de Regan, onde a maioria das cenas da garota possuída foram gravadas. Também tem uma série de mortes do elenco durante e após a produção do filme. A sonorização desse filme, sem dúvidas, é um dos segredos desse clima medonho, e eles fizeram algo interessante para conseguir a voz da Regan possuída. Uma atriz chamada Mercedes McCambridge passou por um processo bem específico para chegar na voz que ouvimos no filme. Ela abusou do uso de cigarros e de whisky, e por mais que pareça uma piada de mau gosto, não é. Além disso, ela ficou amarrada enquanto gravava as linhas da Regan. Tudo para dar autenticidade à ideia de estar presa. Diferente da dublagem do filme, que só tacaram um mano com voz grossa para fazer a Regan. Isso deixou meio zoado. Mas fora isso, a dublagem do filme é impecável. Apesar de todo esse trabalho, Mercedes não foi creditada no filme. Esse filme foi inspirado no livro. Mas o livro foi inspirado em um suposto exorcismo real, ocorrido em 1949. Esse caso ficou conhecido como O Exorcismo de Robin Mannheim, um jovem de 13 anos que apresentou sintomas de possessão. A história é bem parecida com a do filme. Tudo começa com um tabuleiro Ouija, a família busca ajuda médica e na reta final a igreja assume o caso. O garoto teria falado outros idiomas, usando uma voz extremamente rasgada. O exorcismo durou cerca de 2 meses, com várias sessões diárias, até que o garoto fosse liberto do espírito possessor. A parte mais controversa dessa história é que o garoto possuído teria finalizado o exorcismo em latim, gritando para que o demônio se retirasse, e logo em seguida, ficando em coma. É como se o garoto tivesse ganhado consciência própria e aproveitado que o tinhoso sabia falar latim para terminar o exorcismo. O garoto meio que usou o sistema contra o sistema. Tipo isso. Esse filme tem muito o que falar, desde os acontecimentos macabros na produção até pessoas desmaiando no cinema. E isso é sério, tanto que em alguns lugares, quando iam exibir o filme, já tinham algumas ambulâncias de prontidão perto do cinema. Também tem uma continuação tenebrosa, mas tenebrosa de ruim, então eu prefiro nem falar sobre. Você provavelmente deve ter algum parente bem religioso que tem esse tipo de história para contar. Obviamente, essas histórias talvez não tenham o luxo dos padres ou do latim, mas ainda assim, deve ser legal de ouvir. Com o tempo, principalmente no Brasil, a possessão demoníaca se tornou motivo de chacota. E sendo sincero, não é para menos, já que hoje tudo é resumido a fazer uma entrevista em rede nacional, expondo a suposta vida da pessoa. Eu digo suposta porque, sinceramente, é difícil de acreditar. Mas agora eu quero ouvir de você. Conhece alguma experiência similar? Talvez alguma curiosidade que eu tenha esquecido de citar aqui? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Oi, Olho do Futuro aqui. E bem, eu sei, eu tô atrasado. Esse vídeo devia ter saído quarta-feira passada. Só que como eu expliquei na comunidade, podia ser que tivesse um imprevisto e eu tava só me certificando de que eu não ia ter problema com flag. Acredite, postar vídeo com cena de filme é um negócio meio complicado. Acabou que quando eu editei metade do vídeo já tava na sexta, então eu preferi esperar pra próxima quarta, no caso hoje. Então é isso, esse foi o motivo do atraso, muito obrigado pela compreensão, tamo perdoado? Ok.